quando que o médico, o profissional de saúde, ele pode atender a um pedido de uma paciente de uma esterilização cirúrgica. O primeiro, o ponto mais importante, tem a ver com a idade e com o número de filhos. O médico só está habilitado, ele só pode fazer uma esterilização cirúrgica numa paciente que tenha pelo menos 25 anos ou 2 filhos vivos. E aí, o mais importante é você memorizar esse ou. Esse conectivo ou é muito importante, porque muita gente se confunde e acha que é e ao invés do ou. Por quê? Porque se fosse 25 anos e 2 filhos vivos, claro que isso reduziria a gama de indicação, reduziria de forma bastante intensa a gama de indicações da esterilização cirúrgica. Na verdade, se a paciente tem 25 anos ou a paciente tem 2 filhos vivos, a gente já pode fazer sim a esterilização. E aí um ponto importante, precisa ter um tempo de pelo menos 60 dias entre a primeira manifestação do desejo e o ato cirúrgico. Então não pode a paciente chegar no consultório hoje pedindo por uma laqueadura e a gente fazer a laqueadura na semana seguinte. Isso não é permitido, a gente precisa ter pelo menos 60 dias decorridos entre o pedido e o ato cirúrgico. E aí talvez o ponto mais polêmico da legislação e que pouca gente sabe é que quando existe um casal, quando realmente existe uma sociedade conjugal, os 2 cônjuges têm que ter manifestado expressamente o desejo. Não adianta só a mulher querer, não adianta só o homem querer, não adianta só um dos 2 da relação querer, isso não é suficiente. Isso, claro, se os pacientes forem casados oficialmente, se houver uma sociedade conjugal. Nesse caso, a gente precisa do desejo expresso dos 2 cônjuges para realizar o ato cirúrgico. Esse, sem dúvida, é o ponto mais polêmico da legislação. Eu falei já que a paciente tem que ter 25 anos ou 2 filhos vivos. Os 2 cônjuges têm que permitir, eles têm que ter o desejo, né? O desejo tem que ser em conjunto, mas existe um ponto que pouca gente entende. Porque, na verdade, a gente não pode fazer a esterilização cirúrgica no momento do parto ou de um abortamento. Por quê? Porque o que acontecia, o que costumava acontecer muito, é que imagina uma paciente de 28 anos, então essa paciente já tem mais de 25, ela pode desejar uma esterilização cirúrgica. Agora imagina que essa paciente está na primeira gestação, ela vai ter o primeiro filho. Se essa paciente está tendo o primeiro filho e ela deseja uma laqueadura nesse momento, o que acontecia muito é que o médico programava uma cesárea para ter o parto e também para fazer a laqueadura no mesmo procedimento. Então existia uma indicação que não deveria existir de cirurgia, né, da cirurgia cesariana para a realização da laqueadura tubária. E é exatamente por isso que hoje em dia a legislação proíbe a realização de laqueadura durante o parto ou durante um abortamento, para que se evitem indicações de cesárea só por conta disso. E aí a única exceção a essa regra é quando a paciente tem uma indicação formal de cesárea, e isso normalmente vai acontecer quando essa paciente já teve cesarianas consecutivas. Então imagina que uma paciente já teve 2 filhos, os 2 filhos foram por cesariana, no terceiro, aí sim, ela pode fazer a cesariana e indicar a esterilização. Por quê? Porque a cesariana não foi indicada somente pela esterilização, somente pela laqueadura, ela foi indicada porque a paciente já teve 2 cesarianas, e aí nesse caso a gente não pode fazer parto normal, já existe uma contraindicação ao parto normal. Então esse é um conceito importante, pouca gente entende, a gente proíbe a laqueadura durante o parto para que não se indiquem cesarianas só para fazer a laqueadura. E aí eu já falei de várias indicações, faltou somente uma indicação, que talvez seja a indicação mais óbvia, mais intuitiva, é quando existe uma confirmação dada por pelo menos 2 médicos que uma gestação posterior seria um risco ou para a mãe ou para o feto. Então, se houver um risco de vida para a mãe ou para o feto numa gestação posterior, nesse caso, a gente já pode fazer, já deve fazer a laqueadura ou a vasectomia, independentemente da idade, independentemente do número de filhos. Então, esse é outro conceito importante.